Olá, meus irmãos, graça, misericórdia e paz para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, que é o canal Revelaxion, canal do Ministério Arautos da Profecia. Meus amados, hoje vamos estar dando continuidade aqui mais uma vez ao nosso estudo que nós já começamos sobre Apocalipse, capítulo 17. E hoje, o tema de hoje aqui é o mistério da mulher e da besta que carrega esta mulher, que carrega esta prostituta. Hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre esse mistério. Na verdade, nós já começamos a falar sobre este mistério no estudo passado. Se você não está acompanhando esse estudo desde o início, meu amigo, eu vou deixar aqui o link da playlist aqui na descrição desse vídeo para que você possa estar acompanhando desde o início até aqui. Mas antes da gente ir para o conteúdo de hoje, se você está caindo aqui de paraquedas neste vídeo, está chegando aqui pela primeira vez no canal Revelaxion, por favor, já se inscreva e ative aí o sininho das notificações para que toda vida que nós lançarmos um conteúdo novo aqui dentro do canal Revelaxion, você será notificado. Então, deixado todo este recado aí para vocês, vamos agora começar mais um conteúdo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal. E como vocês estão vendo muito bem, o tema de hoje é o mistério da mulher e da besta que carrega a prostituta. E aqui a palavra do Senhor já nos diz assim, acompanhe comigo aqui na tela. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, ao qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse, capítulo 17, verso 7. Meus irmãos, como nós já sabemos, a mulher que está sendo carregada pela prostituta é um símbolo da Igreja de Roma, cuja cabeça visível é quem? O próprio Papa. A besta que carrega a mulher é o dragão vermelho, identificado como Satanás, em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Satanás e o papado devem ser o foco no estudo do capítulo 17. Nós não podemos tirar o texto de dentro do seu contexto. Então, nós temos aqui, meus irmãos, um elo inseparável, indissolúvel, entre o dragão e a prostituta. Vamos aqui para o próximo slide. O Apocalipse deve ser estudado como sendo a porção selada do livro de Daniel. Interessante. O Apocalipse deve ser estudado como sendo a porção selada do livro de Daniel. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. Olha o que diz mais. Unicamente o Apocalipse pode explicar a porção selada de Daniel. Então, na verdade, aqui no início do slide deveria ser: o Apocalipse deve ser estudado como sendo a porção selada, né? Na verdade, a porção que foi desselada do livro do profeta Daniel, que estava selado neste livro. Então, o Apocalipse, meus irmãos, ele é a revelação. Enquanto Daniel é a profecia, o Apocalipse é a revelação desta profecia. O Apocalipse deve ser estudado como sendo a porção que foi desselada do livro do profeta Daniel. Por isso que Ellen White diz que o livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. E ela diz que unicamente o Apocalipse pode explicar a porção selada de Daniel. Apocalipse 17 trata da condenação final da grande prostituta, onde a palavra de Deus no verso 1 do capítulo 17 nos diz: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que se acha sentada sobre muitas águas. Vamos continuar. Aqui diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, verso 18. Meus amados, a grande cidade que impera sobre os reis da terra, nós sabemos. Qual é a única cidade que está colocada sobre 7 montes
e ao mesmo tempo é uma igreja e é uma cidade, e domina sobre os reis da terra. Só existe um único poder que cumpre estas características aqui neste mundo. E este poder é Roma, meus amigos. Este poder representa o papado. Essa cidade deu nome à organização, representada pela mulher, a Igreja de Roma, que é o próprio papado, a Igreja Católica Apostólica Romana. A profecia se propõe a explicar o mistério da besta, da mulher e da besta que a carrega. Apocalipse 17, verso 7. Quando? No tempo do fim, meus irmãos. Nós não podemos tirar o texto de dentro do seu contexto. O livro do Apocalipse está relacionado com a época dos nossos dias, dos meus dias e dos seus dias. Vamos continuando. A besta que viste. Agora veja o tema. São duas bestas. E é aqui que está o grande mistério de Apocalipse capítulo 17 e que muitos teólogos têm dificuldade para entender esta parte da profecia de Apocalipse 17. Mas nós temos que entender que aqui está falando de duas bestas. Em um verso, o João, o anjo que está explicando para João, ele diz, olha, neste verso está falando dessa besta. Em outro verso está falando da outra besta. Então nós temos que tomar muito cuidado. Em algum versículo vai falar da besta que está carregando a prostituta. Já em outro versículo está falando da besta que está sendo carregada por outra besta, que é o anjo do abismo. Então nós temos que fazer esta separação. E o único que pode nos ajudar a nós entendermos quem é o próprio anjo, meus irmãos. E aqui diz assim no versículo 8, porque o verso 8 é a chave para entender toda a profecia de Apocalipse 17. Aqui nós temos a chave principal que diz, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse 17, 8. Meus irmãos, veja que aqui dentro nós temos um código profético. Existem códigos na profecia. E aqui o anjo colocou um código dentro da profecia. Ele fala, meus irmãos, ele começa falando de uma besta, mas ele termina falando de uma outra besta. Neste versículo, a palavra besta aparece duas vezes. Mas estas bestas que aparecem aqui, essas palavras, está falando de bestas diferentes. O anjo começa falando primeiramente da besta que emerge do abismo, mas ele termina falando da outra besta, que está sendo carregada pela besta do abismo. E esta besta que está sendo carregada pela besta que emerge do abismo é a besta que emerge do mar. E veja, o versículo 1 diz, o início, o verso 8 aqui do capítulo 17 nos diz, a besta que viste foi e já não é, e há de subir da onde? Do abismo, e irá à perdição. Meus irmãos, aqui é claro, está falando da besta que está carregando a prostituta, o grande dragão vermelho. Ele é o anjo do abismo, de acordo com Apocalipse 9:11. Também de acordo com Apocalipse capítulo 11, verso 7. Ele é o anjo do abismo. Mas veja que o verso termina falando agora de uma outra besta. Porque agora o anjo ele vai usar uma técnica de código profético chamada de copy-paste. Ele vai copiar, ele vai tirar uma cópia de um determinado texto que já está dentro da profecia e foi um relato anterior, e ele vai colar esse pedaço desse texto, fazendo um link aqui dentro, meus irmãos. Então nós temos essa conexão, um link. E veja o que ele diz. Ele fala assim, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Perceba, meus irmãos, aqui o anjo já está falando da outra besta. E como é que nós sabemos que ele está falando aqui da besta que emerge do mar e não está mais falando da besta que emerge do abismo?
Porque o próprio anjo é que nos dá essa resposta através do código profético. E este código profético que ele está utilizando aqui é a técnica de copiar e colar, é um copy-paste. Ele está fazendo assim, meus irmãos, ele está pegando o texto de Apocalipse 13:8. Se você ler Apocalipse 13:8, lá fala este mesmo texto, meus irmãos, que diz: e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, se admirarão. E aí ele vai terminar: se admirarão vendo a besta que era e já não é mais que virá. E nós sabemos que esta expressão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, esta expressão, ela aparece pela primeira vez no Apocalipse, no verso 8 de Apocalipse 13. E ali em Apocalipse 13:8, não está falando da besta que emerge do abismo, mas está falando da besta que emerge do mar. Então isto significa que o versículo 8 do capítulo 17 do Apocalipse começa falando da besta que emerge do abismo, mas termina falando da besta que emerge do mar. Isso tem que ficar muito claro. E aqui diz assim: para entender esse texto, é importante ter em mente que a mulher que representa a igreja de Roma também é uma besta. Isso aqui agora é a explicação do pastor Samuel Ramos. É aquela que subiu do mar em Apocalipse 13:1. Vamos continuar. Em Apocalipse 17, este capítulo, ele precisa ser estudado à luz de Apocalipse 13. Claro, por quê? Porque a verdade de Deus, a profecia, é uma verdade que se amplia. A cada sucessão de eventos da profecia, cenas que são mostradas dentro do Apocalipse, estas cenas, elas trazem mais detalhes que vão nos ajudar a entender as cenas que foram mostradas anteriormente. É a mesma coisa. Então aqui diz, em Apocalipse 17:8 temos duas bestas. A primeira é aquela que há de subir do abismo, como eu já falei, já mencionei para vocês, que é Satanás. O texto termina falando da segunda besta, aquela que já reinou sobre os reis e príncipes durante o período ou a época da Idade Média, que foi a época do período das primeiras supremacia papal, que foi do ano 538 até o ano de 1798. E este poder vai ter uma segunda supremacia no tempo do fim, conforme Apocalipse 11:2 e conforme Apocalipse 13:5. Uma supremacia papal literal de 42 meses na época dos últimos dias, agora no futuro. Então veja que o texto termina falando da segunda besta, aquela que já reinou sobre os reis e príncipes durante a Idade Média e que reinará novamente. Essa é a besta que subiu não do abismo. É a besta que subiu da onde? Do mar. O próprio papado, a própria Igreja Católica Apostólica Romana. E este poder será adorado novamente. E aí nós temos o texto lá, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. A última parte de Apocalipse 17:8, meus irmãos, é uma cópia exata de Apocalipse capítulo 13, verso 8. O anjo está fazendo apenas o copy-paste, copiando e colando, para nos ajudar a identificar estes dois poderes que estão mesclados agora nos últimos dias. O mistério da prostituta e o mistério do dragão. E é exatamente isso que está acontecendo no capítulo 17, porque a época do oitavo poder, estes dois poderes, a mulher e a besta, eles estão mesclados. A época do oitavo poder, em Apocalipse 17, fala exatamente desta conexão, deste elo inseparável. Vamos continuar. Não há mistério algum no capítulo 13. A besta desse capítulo nós já sabemos, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, é o próprio papado. Agora, uma comparação entre os dois capítulos. Apocalipse 13:8, o que é que diz? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora veja, o anjo vai copiar esta citação e vai colar em Apocalipse 17:8 para fazer o link, para mostrar
que a prostituta também é chamada de besta. Apocalipse 17:8 diz, a última parte fala, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta. Que besta? O papado, meus irmãos. O anjo não está deixando dúvida, ele está usando um código linguístico, é um código profético, a técnica de copiar e colar para nos ajudar a entender a profecia. Aqui diz assim, a Bíblia explica a Bíblia, o princípio da sola escritura, as expressões se maravilhou após a besta de Apocalipse 13:3 e adoraram a besta, Apocalipse 13:4, se admirarão vindo a besta, Apocalipse 17:8. Mais uma vez, a técnica de copiar e colar. O anjo está tirando essas expressões de Apocalipse 13 e ele está inserindo propositalmente em Apocalipse capítulo 17 para nos ajudar a identificar que em alguns momentos ele vai falar da besta que emerge do abismo e em outros momentos ele estará falando da besta que está sendo carregada pela besta do abismo, que é a besta que emerge do mar, o próprio papado. E aqui diz, são expressões sinônimas e se refere à adoração mundial do papado por aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17, verso 8. Meus amados, o papado é hoje a menina dos olhos de Satanás. Mas no tempo determinado, Satanás o derrubará. Esta é uma possível interpretação. Aqui diz, é evidente de que Apocalipse 17:8 está falando de duas bestas, uma carregando a outra. A primeira é a que subirá do abismo, é aquela que um dia foi lançada no céu, conforme Isaías 14:15, o próprio Satanás, meus irmãos, e que de novo estará no mesmo lugar, durante o quê? Os 1000 anos de Apocalipse, capítulo 20, verso 2 e 3, e subirá do abismo ao final dos 1000 anos, conforme Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 10. Mas é claro que também essa expressão subir do abismo não se aplica somente a este momento em que ele vai subir depois dos 1000 anos. Na verdade, a aplicação primária é logo no toque da quinta trombeta, quando este dragão, o anjo do abismo, ele vai receber ali a chave do poço do abismo. Então é a partir da quinta trombeta que começa a se cumprir esta expressão, e há de subir do abismo. Esta expressão, e há de subir do abismo, ela tem primeiramente sua aplicação aqui, a partir do toque da quinta trombeta. Então, do toque da quinta trombeta até este período depois dos 1000 anos, Satanás ele estará aí, emergindo do abismo. É todo um processo, começando com o toque da quinta trombeta. Isso tem que ficar muito claro para cada um de nós. Então, vamos continuar, meus irmãos. A segunda é aquela que subiu do mar, o papado, cuja ferida mortal de 1798 foi curada, conforme Apocalipse 13, 1 a 3. Essa ferida foi infligida à cabeça papal quando os franceses, em 1798, entraram em Roma e levaram o prisioneiro Papa, perecendo por algum tempo, parecendo por algum tempo haver sido abolido o papado. De novo, em 1870, mais um golpe foi dado quando foi tomado do papado o domínio temporal e os estados papais. O Papa passou a considerar-se o prisioneiro do Vaticano. Em 1929, num encontro entre o cardeal Gaspari e Mussolini, a fim de terminar uma longa pendência, resolveu-se devolver ao papado o poder temporal. Foi noticiado, meus irmãos, curam a ferida de muitos anos, 59 anos. Esta informação você pode encontrar aí em Estudos Bíblicos, página 185.
As duas bestas estão presentes em todo o capítulo 17. O papado é a mulher vestida de púrpura, cavalgando, montada sobre o dragão, que é a besta vermelha, toda escarlata. Elas também estão juntinhas em Apocalipse 13, 1 e 2, onde o dragão, Satanás, dá o seu poder e o seu trono ao papado. Cristãos sinceros ainda estão como membros da Igreja de Roma ou das suas filhas. Está na hora de se unirem os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. É contra este grupo, meus irmãos, que Satanás está irado e fazendo guerra para eliminá-los. Isto você encontra claramente em Apocalipse 12, 17, que fala que o próprio dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos continuando. Aqui diz, meus irmãos, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Apocalipse 17, 8. Já foi visto que o capítulo 17 fala de duas bestas, a que subiu do mar e a besta do abismo. Satanás é identificado como sendo o animal, a besta, e o papado como sendo a mulher. A partir do verso 7, o anjo começa a explicar a visão, revelando o mistério da mulher e da besta que a carrega, meus irmãos. E qual é o mistério? Ora, primeiro, este mistério está relacionado com o próprio mistério da iniquidade. E em segundo, você pode entender como o próprio pastor Samuel muito bem coloca aqui, onde nós temos aqui duas bestas que estão mescladas, como o próprio Jesus e o Pai, quando Jesus diz: eu e meu Pai, nós somos um. E aqui nós temos este mesmo mistério. Olha o que diz mais. O verso 8 é a chave para desvendar o mistério. Embora a visão fale de uma besta e uma mulher, na realidade são duas bestas, meus irmãos. Porque a mulher é identificada como sendo a besta que subiu do mar em Apocalipse 13, 1. As duas são idênticas na cor, nas 7 cabeças, nos 10 chifres e no próprio caráter. E você pode comparar isso com Apocalipse 12, 3. Faça esse link entre Apocalipse 12, 3 e Apocalipse 13, 1. São elas quem? Satanás e o próprio papado, a própria Igreja de Roma. Apocalipse 17, 8 começa explicando a besta do abismo e termina falando da besta do mar. Primeira parte, a besta que viste há de subir do abismo. Esta é Satanás, meus irmãos, nós não temos dúvida. Parte final, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, se admiraram, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Esta besta é a besta que emerge do mar, é o próprio papado, meus irmãos. Aqui diz, Apocalipse 13, 1, falando agora aqui da besta do abismo, Apocalipse 13, 1 e 2 diz, mostra que foi Satanás quem deu ao papado o seu trono, o seu poder e a sua grande autoridade. Ele presenteou a Igreja Católica Apostólica Romana com seu trono, poder e autoridade. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E o capítulo 17 expõe essa parceria, precisamente no tempo do fim, nos últimos dias. A igreja que era pura se prostituiu. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Ela, todavia, não quis se arrepender, meus irmãos. Conforme Apocalipse, capítulo 2, o verso 20 e o verso 21. A igreja de Roma teve este tempo. Este tempo, meus amados, Deus dá para cada um de nós. Deus, Ele nos dá este tempo para que nós venhamos a refletir em nossa vida se nós estamos realmente andando no caminho da vida ou se estamos andando no caminho da morte. Nunca se esqueça que o único ser que pode nos convencer de nossos pecados
da justiça e do juízo é a terceira pessoa da divindade, o próprio Santo Espírito de Deus. Vamos continuar. Ainda falando da besta do abismo, nós temos a seguinte informação. O outro mistério revelado no capítulo 17 é que Satanás não é amigo de ninguém. Ele usa o papado agora, mas vai descartá-lo no futuro. Então esta é uma possível interpretação, meus irmãos, mas também tem outra. É isso que vai acontecer com a mulher que cavalga a besta. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Apocalipse capítulo 17, verso 16. Também você pode conferir lá em Apocalipse capítulo 18, verso 8. Por que Satanás, meus irmãos, ele é chamado a besta que emerge do abismo? Interessante. A palavra abismo vem desde o livro de Gênesis, que fala, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ora, expulso do céu, Satanás foi lançado aonde? No abismo, que era a condição da terra antes da semana da criação, antes da primeira semana, antes do primeiro dia, onde Deus vai dizer assim, haja luz e houve luz. Na sua rebelião, o próprio Satanás dizia que na sua mente, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao mais profundo do abismo. Satanás, ele é o anjo do abismo, meus irmãos. Ele foi lançado no meio das trevas, e nós sabemos que a história, ela se repete. Ele também estará aqui, meus irmãos, em uma terra, agora nos últimos dias, onde já não terá mais o brilho nem do sol, nem da lua e nem das estrelas. Tudo ficará escuro, haverá trevas sobre toda a terra. E isso também durante 1000 anos. Será algo desesperador para Satanás. Aqui diz mais, Isaías falou e João completou no Apocalipse dizendo que Satanás realmente foi lançado para a terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Meus amados irmãos, esses textos confirmam que o abismo bíblico é o próprio planeta Terra em seu estado caótico inicial. E isto também é confirmado pelo Espírito de profecia. Aqui diz, a Bíblia diz que após a volta de Jesus, haverá um período de 1000 anos. Durante esse tempo, o abismo será, uma vez mais, a morada de quem? A morada deste anjo caído, meus irmãos, antes de ser definitivamente destruído. E aqui que a gente vai ter essa aplicação, que caminha para a destruição. E aqui diz, ó, e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por quanto tempo? 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, ou pôs selo sobre ele. Eu até suspeito que este anjo aqui, meus irmãos, é o próprio Cristo Jesus, é o próprio grande arcanjo Miguel. Ele é o único que poderia aqui estar lutando com o diabo e derrotando ele, colocando selo nele, derribando, amarrando, trancando ele. Eu vejo este anjo aqui, este poderoso anjo, como sendo o próprio Cristo. Mas isso aqui um pensamento particular de irmão Ramon, né? Não é que nada é revelado mesmo, doutrina. Não, meus irmãos. Pensamento meu. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto. Por isso que a profecia diz que ele subirá do abismo. E aqui eu também concordo com o pastor Samuel. Esta expressão que diz subir do abismo se aplicando neste momento. Mas, na verdade, existe uma aplicação ainda anterior. Porque a aplicação anterior é a partir do momento em que o dragão ele há de subir do abismo, no toque da 5ª trombeta, onde ele vai receber a chave do poço do abismo. Então, esta expressão, subirá do abismo, ela tem que ser entendida logo a partir do toque da 5ª trombeta.
E a partir de então, vai se estender até este período específico também, logo depois dos 1000 anos, que ele vai subir e caminhar para a destruição. E esta expressão, e caminha para a destruição, eu já posso aplicá-la diretamente aqui a esta época, depois dos 1000 anos. E aqui fala, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 3 e 7. Ele é chamado de o príncipe das trevas, Efésios capítulo 6, o verso 12. E também, olha o que diz, e também ele é chamado de quê, meus irmãos? O anjo do abismo, Apocalipse capítulo 9, verso 11. Satanás, meus amados, tem tudo a ver com as trevas, tem tudo a ver com a escuridão, com o abismo. A história terrestre de Satanás. Aqui diz, a besta que viste e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. A besta que viste foi. Isto, meus irmãos, faz uma referência, pode ser aplicado com a queda de Adão e Eva. Satanás, ele tornou-se o príncipe deste mundo. Isto é um fato confirmado por Jesus, que diz, porque se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. João capítulo 14, verso 30. Satanás declarou a Cristo, o reino e a glória me foram entregues, e dou-os a quem quero. Quando o tentador ofereceu a Cristo o reino e a glória do mundo, estava propondo que Cristo renunciasse à verdadeira soberania do mesmo e mantivesse o domínio em sujeição a Satanás. Conforme o que o Espírito de Profecia nos diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 113. Vamos passar. Depois de causar a queda de Adão, Satanás reclamou a terra como sua e intitulou-se príncipe deste mundo. Jó revela como Satanás usufruía dessa posição, meus irmãos. Ele apresentava-se nos concílios celestiais, nas reuniões entre os filhos de Deus, entre os outros humanos de outros mundos. E ali estava quem para representar o nosso planeta naquelas reuniões? Estava ali Satanás. Quem era para estar lá era Adão, meus irmãos. Mas quem estava lá era o próprio diabo. Ele estava lá como representante do planeta Terra. E aqui diz o texto de Jó, no capítulo 1, versos 6 a 8, diz: um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Interessante que esta expressão que fala rodear a terra e passar por ela representa muito bem o que Satanás estava querendo mostrar, que ele estava ali, meus irmãos, com a autoridade, como sendo ali o representante da família humana, como sendo um grande líder agora do planeta Terra. Por isso que ele usa esta expressão, rodear a terra e passear por ela, porque ele estava se declarando diante dos anjos e diante de todo o universo, diante de todos os mundos não caídos, que naquele momento ele era o rei deste mundo. Ele era o rei, o representante deste mundo. E ali ele já estava com a sua marca de autoridade, que era exatamente o falso dia de adoração. Porque Deus tem uma marca que mostra que Ele é o Senhor de todo, o Criador de todas as coisas, e esta marca é o seu próprio dia. Que dia? O sábado bíblico. De Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esta é a marca de Deus. Este é o selo do Deus vivo. Mas Satanás, para se tornar o rei ou representante deste mundo, ele precisaria de uma brecha. E ele também precisaria de um dia para representar sua marca de autoridade. E qual seria o dia em que Satanás ele escolheria para representar sua marca de autoridade? Ora, ele é o originador do pecado, meus irmãos. Tudo o que ele faz está relacionado com a transgressão da lei. Então, logo, o dia que representaria a marca de autoridade de Satanás seria o dia em que Adão e Eva entregassem de mãos beijadas a chave nas suas mãos. E foi em qual dia?
nós entendemos, de acordo com Apocalipse 13:18, que este dia foi o primeiro dia da semana, o domingo, meus irmãos. Porque quando você pega o número 666, que é a marca de autoridade de Satanás, lá fala, aquela marca está ligada ao Gênesis, à criação. E o número 666, quando você faz uma contagem dentro de uma semana de 7 dias, você vai cair exatamente em um dia de domingo. Então, biblicamente, Adão e Eva entregaram de mãos beijadas. A partir do momento que eles desobedeceram à lei de Deus, aquele foi o primeiro dia da semana. E naquele dia, meus irmãos, surgiu os 2 maiores enganos da humanidade. O falso dia de adoração, que seria a abominação desoladora, e a doutrina da imortalidade da alma. Tudo nasce ali, lá na criação. Os 2 maiores enganos. Vamos continuar. Jesus veio como um segundo Adão, para recuperar o domínio perdido e se tornar o quê? O cabeça, o representante da família humana. Veja mais, o primeiro homem da terra, terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Um outro detalhe, meus amigos. Veja, em qual dia da semana Jesus ele ressuscitou? Ora, se a morte, o pecado que vai gerar a morte, entrou no primeiro dia da semana, através do primeiro Adão, o segundo Adão teria que vencer a morte em qual dia? É isso mesmo que você está pensando aí. No primeiro dia da semana. Então, Jesus, ele tem que vencer a morte e foi exatamente isso que ele fez no primeiro dia da semana. E por que ele tem que vencer a morte no primeiro dia da semana? Porque foi no primeiro dia da semana em que a morte entrou neste mundo, meus irmãos. E veja mais, até a morte de Jesus na cruz, Satanás foi respeitado como representante da terra, porque existiam laços de simpatia entre Satanás e os anjos celestiais. E aqui fala, até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. Mas quando Cristo inclinou a cabeça e expirou, aqui diz, ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada está a salvação, e força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, que é Satanás, ele foi derribado, ao qual diante do nosso Deus, ele nos acusava de dia e de noite. Satanás foi derrubado pela segunda vez, meus queridos. E aqui diz, Satanás viu que estava desmascarado. Isto que escreveu foi o espírito de profecia. Mas também é interessante, meus irmãos, que durante a época dos 1000 anos, Satanás ele estará totalmente preso a este planeta. Por quê? Porque neste exato momento, Satanás ele ainda tem acesso aos outros mundos. Mas a partir dos 1000 anos, Satanás ele estará realmente confinado a este planeta, meus irmãos. Ele estará confinado a este planeta. Olha o que diz mais. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante sua obra seria restrita. Olha, já começaria a ficar limitado o poder do diabo. Já está começando a ficar limitado. E veja, meus irmãos, qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Estavam rotos os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Estavam o quê? Rompidos. Acabou o laço, meus irmãos. Ele não tem mais acesso ao céu. Ele ainda tem acesso aos outros mundos, mas ao terceiro céu ele já não tem mais acesso. E quando é que ele não terá mais acesso aos outros mundos? A partir dos 1000 anos. Ele estará aqui, confinado nesta terra. Quando Jesus morreu na cruz,
Cumpriu-se o que está escrito: o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Está na verdade, veja aí, está na verdade, ou melhor, esta na verdade foi a segunda expulsão. Aqui nós temos a segunda expulsão, meus amigos. A primeira aconteceu quando? A partir do momento que Satanás foi derrubado, depois da guerra, aquela guerra entre Cristo e Satanás, entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos, conforme Apocalipse 12, 7 a 9. Esta foi descrita por Jesus e vi Satanás, ou melhor, perdão, meus irmãos, aqui diz, esta na verdade foi a segunda expulsão, né, como aqui diz. A primeira aconteceu quando caiu da posição de anjo querubim, Apocalipse 12, 7 a 9, e aqui diz, esta foi descrita por Jesus. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Lucas capítulo 10, verso 18. A cabeça da serpente já foi esmagada. Ou seja, claro, né? A cabeça da serpente foi esmagada na primeira parte do cumprimento desta profecia. Porque ela será finalmente esmagada depois dos 1000 anos. Que fala, e caminha para destruição. E caminha para a perdição. Aqui diz, a destruição do pecado e de Satanás foi para sempre assegurada na cruz do Calvário. Então, este pisar na cabeça da serpente, ele é um processo, meus irmãos, é um processo de 3 fases, porque o santuário estava dividido ali em 3 partes. Então, o processo para destruir definitivamente o pecado aconteceria em 3 fases. A primeira fase acontece no pátio, a segunda fase no lugar santo e a terceira fase no santíssimo. Isso é que tem que ficar muito claro para nós. Então, o processo de destruição do mal, pisar na cabeça da serpente, é um processo que só vai se concluir a partir do momento que o poder de Satanás for completamente destruído. Tanto ele quanto os seus anjos. E todos aqueles que seguiram as suas doutrinas. Aqui fala, e já não é. É uma referência, meus irmãos, à perda de autoridade e dos status que Satanás tinha como representante da terra nos concílios celestiais. Satanás perdeu para sempre o acesso ao céu. Mas nós não podemos esquecer que ele ainda tem acesso aos outros mundos não caídos. Isso ele tem acesso, meus irmãos. E este aí, ele só vai perder acesso a estes mundos não caídos a partir do momento ali dos 1000 anos. Dos 1000 anos, a porta destes mundos estará fechada para Satanás. Satanás estará confinado aqui neste planeta. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante, a sua obra seria restrita. Então, nós estamos lendo aqui uma citação que nós já lemos. E aqui diz, obra restrita, ele nunca mais sairá deste planeta até sua destruição final. Mas é claro, e eu volto a repetir novamente, Satanás ainda tem acesso, meus irmãos, aos outros mundos não caídos. Ele ainda consegue acessar esses mundos. Aqui fala assim, agora está ele despojado de seu poder e entregue a si mesmo, aguardando com temor e tremor o futuro terrível, em que deverá sofrer por todo o mal que praticou. Isso está escrito aí no livro Grande Conflito, página 660. E há de subir do abismo. Esta expressão e há de subir do abismo é uma clara referência ao final dos 1000 anos, né? O pastor Samuel coloca aqui, mas esta expressão há de subir do abismo é melhor compreendida a partir do toque da 5ª trombeta, porque é naquele momento que Satanás ele vai receber a chave do poço do abismo. Então a expressão e há de subir do abismo, a aplicação ali exata desta expressão aqui, meus irmãos, é a partir do toque da 5ª trombeta. E fala, e caminha para a destruição. Aí sim, nós pode aplicar como sendo ali depois dos 1000 anos. E aqui fala mais. Quando Satanás subirá do abismo? Aqui diz, liderando os ímpios que são os outros mortos, que não ressuscitaram, né, ali na primeira ressurreição, não participaram da primeira ressurreição, até que os 1000 anos se acabaram. Então haverá agora uma segunda ressurreição geral. Só que agora é dos perdidos. E aqui fala, Satanás e os seus liderados caminham para a última grande guerra e, por consequência, vão caminhar para a destruição final, meus amigos.
Aqui diz, a história terrestre de Satanás. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à Terra. Agora Satanás se prepara para a última grande luta de supremacia. Então aqui nós temos, meus irmãos, o que eu poderia dizer, o clímax desta grande batalha do Armagedon. É o momento final, meus irmãos, entre estes dois poderes, entre Deus e Satanás. Esta grande controvérsia agora vai chegar ao seu fim. É o momento final, é o momento decisivo. E aqui diz que ele pretende ser o príncipe, que é legítimo dono do mundo, e cuja herança foi dele ilicitamente extorquida, porque ele usurpou, meus irmãos, ele usurpou uma autoridade que nunca deveria ser dele. E aqui diz, Satanás não está mais sozinho, a terra voltou a ser povoada, e sairá a enganar as nações, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Ele vai virar pó, meus irmãos, assim como aquela mulher de Ló virou uma estatueta de sal. Todos aqueles que estiverem do lado de Satanás também vão virar uma estatueta de sal, vão virar pó. E a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 4, né, meus irmãos, versículo 3, que nós, os santos, pisaremos os ímpios, porque se farão cinzas debaixo da planta de nossos pés, naquele dia que vem ardendo como fornalha. E veja, Apocalipse 17:8 diz, define a destruição de Satanás dizendo, irá à perdição, estará para sempre terminada a obra de ruína de Satanás, meus irmãos. E com isso nós concluímos aqui mais um estudo de Apocalipse dentro aqui do nosso canal Revelaction. Lembrando que aqui nós já estamos, se eu não estou enganado, esta já é a terceira parte do estudo profético. E meus amados, mais uma vez eu lembro para vocês que se você não está acompanhando aqui desde o início essa série completa sobre Apocalipse capítulo 17, eu vou deixar o link da descrição da playlist completa para você acompanhar desde o início. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição deste vídeo. E se você me acompanhou até aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que Deus te abençoe, que a graça de Jesus possa continuar te iluminando. Se o conteúdo deste vídeo foi relevante na tua vida e na vida da tua família, deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaction do Ministério Arautos da Profecia. E lembre-se de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas tenham acesso ao poder do Evangelho eterno do nosso Deus. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, meus irmãos. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui também nos comentários deste vídeo, que nós vamos estar respondendo na medida do possível. Deixe também o seu pedido de quê, meus irmãos? Como você já sabe, eu sempre repito isso, o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando uns pelos outros. Feche agora os seus olhos, para que nós possamos citar a bênção apostólica de Deus. Feche seus olhos, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós e que todos nós possamos dizer 3 vezes: Amém, Amém e Amém. Louvado seja o Deus do céu. E até o próximo vídeo aqui dentro do canal Revelaction.